Bom dia. Estamos reunidos para a oitiva acerca da CPI, que tem por objetivo averiguar possíveis irregularidades referentes à aquisição de materiais de consumo telhas. Hoje é dia 5 de março de 2024 e são 10 horas e 7 minutos. Informo que a oitiva está sendo gravada. Pedimos que cada um se apresente dizendo seu nome completo, CPF, endereço e o cargo que ocupa atualmente. Marcelo Ferreira Barros, CPF 496-978-20678, o endereço Rua JK, número 1864, Setor 8, Buritis, Rondônia. Vereador, presidente desta comissão. Vereador Gerson Rodrigues de Oliveira, CPF 476-070-09604, moro na rua São Francisco, 2505. Relator da comissão. Adriano de Almeida Lima, CPF 611-841-44249, residente na Rua Aracaju, 393, Setor 8, Buritis, Rondônia. Vereador, membro desta comissão. Solicitamos a senhora Ivone de Fátima Dias Ferraz, que adentre ao plenário. Bom dia. Pode ligar o microfone, por favor? Vou apertar. Bom dia. A senhora poderia se identificar dizendo seu nome completo, CPF, endereço e o cargo que ocupa atualmente. Ivone de Fátima Dias Ferraz, CPF 621-725-723 e resido à Rua Rio Alto, esquina com a Rua Rio Madeira, número 999, Setor 2, nesse município. Eu ocupo o cargo de auditora de processos e procedimentos da CEMES e acompanho de perto as ações pedagógicas da CEMES. Ok, obrigado. Nós vamos iniciar aqui, então, os questionamentos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que está averiguando as possíveis irregularidades no que se refere à aquisição de materiais de consumo telhas. Senhora Ivone, observamos que foram abertos 2 processos simultaneamente para a reforma das escolas Maria Marta Braga e Tiradentes. Um para a contratação de uma empresa especializada em serviços técnicos de engenharia e outro para a aquisição de materiais de consumo, como materiais de construção. A justificativa foi de que, em caso de atrasos da empresa na conclusão dos serviços, os materiais poderiam ser utilizados. A senhora pode esclarecer sua posição sobre essa abordagem? Na época, como é de conhecimento de vereadores e de toda a sociedade de Buritis, havia uma apreensão muito grande por parte dos pais devido à questão da reforma das escolas que estavam paralisadas. Então, o prefeito convocou-nos uma reunião na prefeitura e nessa reunião, diante da situação que se encontrava o município, as escolas com a obra de reforma paralisadas, os alunos com ensino remoto, ele pediu que abrisse um processo para aquisição de telhas, né? Esse processo ele foi aberto para adquirir essas telhas para as escolas que estavam em reformas e também para que fossem usadas como benfeitorias nas escolas da rede municipal e também nos departamentos, conforme pode ser comprovado na abertura do processo. Na época, o município estava passando por um momento, não o município, mas a nível de estado, como foi relatado na própria audiência pública, muitas licitações desertas por falta de empresa interessada. Então, a preocupação da administração na época, juntamente com a Secretaria Municipal, era resolver o problema da cobertura das escolas que já estavam instaladas as estruturas
metálicas, né? Para que não perdesse esse material já colocado nas escolas. O intuito é proteger essa instalação e também um possível início das aulas, caso demorasse esse processo. Porque nós estávamos recebendo muita cobrança a respeito da população e também do Ministério Público para a volta das aulas presenciais nessas escolas. A senhora sabe dizer se essa reunião que a senhora nos relatou aí, que o prefeito provocou, ela aconteceu antes ou depois da audiência pública? Depois da audiência pública. Em 5 de janeiro de 2023, foi emitida a ordem de serviço para a contratação da empresa de engenharia. Contudo, no processo número 1594 de 2022, foi autorizado o faturamento, através da requisição número 1914/22, dos materiais de consumo, telha de fibrocimento ondulada, no valor de R$ 402.412,50, em 26 de agosto de 2022. A senhora pode explicar esse cronograma e justificar a ordem de faturamento antes mesmo da emissão da ordem de serviço para a empresa? Eu trabalho na secretaria e eu não acompanho essa parte dos processos. As minhas ações são voltadas mais para os processos ligados à formação dos professores e ensino-aprendizagem na escola. Então, realmente, eu não acompanho essa parte. Processo de prestação de serviços, de obras. O meu trabalho é mais focado à formação de professores e à ação pedagógica nas escolas. Dos materiais adquiridos pelo processo número 1594/2022, incluindo as telhas, algum foi efetivamente utilizado na reforma das escolas Maria Marta Braga e Tiradentes? Pode repetir a pergunta, por favor? Dos materiais adquiridos pelo processo número 1594 de 2022, incluindo as telhas, algum desses materiais foi efetivamente utilizado na reforma das escolas Maria Marta Braga e Tiradentes? É do meu conhecimento, sim. Parte delas foram utilizadas. Conforme as notas fiscais número 09, no valor de R$ 265.546,95, e a de número 10, no valor de R$ 88.852,50, foram adquiridos diversos materiais, como telhas, cumieiro universal, manta aluminizada, fita adesiva aluminizada e hastes retas. A senhora poderia fornecer informações sobre como esses materiais foram utilizados ou alocados? Não tenho essa informação, não é do meu conhecimento. A lista de materiais foi solicitada por meio de um projeto técnico? Se sim, quem foi o responsável pela elaboração desse projeto técnico? Não sei informar. No caso da aquisição das telhas e demais materiais, houve algum processo de concorrência para a seleção dos fornecedores ou a escolha foi direta? Se sim, poderia fornecer detalhes sobre o processo de seleção? Sei que houve, né, a cotação, foi feita a cotação, mas eu não sei mais detalhes, né? Qual é a relação entre a empresa responsável pela reforma das escolas e os fornecedores dos materiais adquiridos no processo número 1594 de 2022? Existe algum tipo de vínculo ou relação prévia entre essas entidades? Eu saiba, não. Como foram estabelecidos os valores dos materiais adquiridos?
Houve uma análise de mercado ou comparação de preços antes da aquisição? Feito cotação. Em relação ao valor dos materiais adquiridos, R$ 402.412,50, este estava previamente orçado e aprovado de acordo com o escopo do projeto de reforma? Pode repetir, por favor? Em relação ao valor total dos materiais adquiridos, R$ 402.412,50, este estava previamente orçado e aprovado de acordo com o escopo do projeto de reforma? Essa aquisição ela foi feita com recurso próprio. Há registros de eventuais alterações no escopo da reforma que poderiam justificar a aquisição dos materiais antes mesmo da emissão da ordem de serviço à empresa de engenharia? Não sei informar. Foi realizada alguma fiscalização ou acompanhamento técnico durante a utilização dos materiais na reforma? Em caso afirmativo, quem foi responsável por essa supervisão e quais foram os resultados dessa fiscalização? Como eu disse, eu não acompanho essa parte do processo. Existe um inventário ou registro detalhado do consumo de cada tipo de material adquirido no processo número 1594 de 2022? Se sim, poderia disponibilizar estes registros? Processo da utilização do material de consumo? Adquirido no processo 1594 de 2022. Sim. Algum órgão externo ou auditoria independente foi envolvido para avaliar a legalidade e a eficiência do processo de aquisição e utilização dos materiais? É o setor jurídico da prefeitura e do controle também. Como foram realizados os pagamentos aos fornecedores dos materiais? Foi respeitada a legislação vigente quanto aos prazos e condições de pagamento? Eu acredito que sim. Nós iremos suspender os trabalhos por alguns minutos. Senhora Ivone, eu pergunto, só quero saber da senhora, se na compra desses materiais, entendeu? Foi só a senhora que estava com a pasta na época, cuidando da pasta na época? Foi só a senhora que assinou ou o prefeito também assinou na compra desses materiais? Não entendi. A compra desses materiais, das telhas, todos materiais, entendeu? Foi só a senhora que assinou para fazer a compra ou o prefeito também assinou? O relator pergunta se na compra desses materiais foi só a senhora que assinou ou o prefeito também assinou? Eu não sei se é do conhecimento de vocês, né? A parte que tem assinatura nesse processo foi a parte que eu fiquei substituição à secretária. Mas dentro do processo tem documentos que eu assino junto com o prefeito.
Não sei informar a questão da compra específica. A senhora tem algum outro esclarecimento? Não deseja falar alguma coisa? Eu gostaria, né, de deixar claro aqui que essas telhas elas foram adquiridas, bem como o material foi adquirido nesse processo de material de consumo, com o único objetivo do retorno das aulas presenciais, que na época era o que mais a gente almejava juntamente com a comunidade. As telhas que foram utilizadas nas reformas das escolas, elas foram utilizadas parcialmente e as demais elas estão guardadas para ser aplicadas, para ser utilizadas nos processos de construção da garagem e também da reforma da Escola Josué, do telhado, né, que vai ser reformulado no período de férias. Tem como objetivo da abertura do processo, que seria para a reforma das escolas, estavam destelhadas, né, e também para a utilização da Secretaria Municipal, tanto nas demais escolas para manutenção, e também para os departamentos pertencentes à SEMESC. Essas telhas restantes, elas estão armazenadas lá no pátio da garagem do transporte escolar. Seria isso. Neste momento, encerramos a presente oitiva às 10h24. Eu solicito à senhora que aguarde no plenário para assinatura da ata.